Deus não falha na missão. Não falha. E não tem nada acontecendo com nós que a gente não... Então, mano, vamos prestar muita atenção no tipo de malandro que a gente quer ser. O que você quer pra você no futuro? É isso, barato. O que você quer pra você da sua vida? Então passa uma régua da data de hoje, deste horário para trás. Porque já era, já acabou, já foi. Não tem o que você fazer. E como é que eu vou melhorar? Fazendo. Então vai de novo, e vai de novo, e vai de novo, e vai de novo. É a leitura. Como é que você começa a ficar bom na leitura? Lendo. Então você lê. Então no começo vai passar vergonha. E daí? E daí? Você entendeu? Então você vai fazendo. Tá indo, mano. Tá indo atrás do sonho. Começou a executar. Ah, errou. Já sou uma bosta. Que adianta? Então vai de novo. De novo. De repente, o que acontece com aquele cara merda? De repente ele começa a ficar bom. É aquela história que a gente já conversou aqui, rapaziada. É a história que a gente já conversou aqui. E, mano, isso daqui eu quero colocar pra vocês, fazer um vídeo muito legal e bacana a respeito disso. Nós temos duas opções. São duas opções. Parar ou treinar. Se eu parar, vai acontecer o quê? Nada. Se eu treinar, alguma coisa. Ah, deu tudo errado. Então eu tenho duas opções. Ou eu paro, ou eu treino. Então eu escolho treinar. Aí eu treino uma semana. Quando chega o jogo, uma bosta. Eu tenho duas opções. Ou eu paro, ou eu treino. Aí eu treino. Um mês. Agora vai. Chego no jogo, uma bosta. Eu tenho duas opções. Ou eu paro e não acontece mais nada. Ou eu treino. Então eu treino 6 meses. Agora vai. Quando chega no jogo, uma bosta. Eu tenho duas opções. Ou eu paro, ou eu treino. E aí você treina um ano. Chega no jogo, uma merda. Você tem duas opções. Então o que é a pegada? É o treino, mano. É a prática. Porque não é no seu tempo. É no tempo divino. Ah, mano, eu tenho aqui, ó. Ó, o brother acabou de mandar esse salve aqui, ó. Peguei a visão pros concursos públicos. Aí, Vitão, é isso. Você pegou a visão total. Tá, agora é execução. Você tem duas opções. Ai, eu não passei. Puta, que coitadinho de mim. Então para. Ai, mas é o meu sonho entrar. Então treina. Cursinho, estuda dedicado. Mano, dei a vida. Fiz o concurso. Me fudi. Não entrei. Duas opções. Mas. Sabe o que vai acontecer com todos esses erros, com todas essas frustrações, com todas essas... Você vai criando uma casca grossa e adquirindo um conhecimento e uma experiência que ninguém tem. Ninguém. Porque você sabe na pele o que é querer algo e não ter. Então você teve que mostrar para o mundo, para o universo e para você mesmo que você era digno. E por você ter se ferrado tantas vezes, agora você é mestre no assunto. Porque você dominou a matéria. Você não decorou para a prova. Você sabe. Eu domino. Eu vivencio. Eu sei tudo. Por estudar, por praticar, por entrar, por não saber, por treinar. Então é isso, cara. Por isso que a dedicação para o lado espiritual, ela não pode parar nunca. Porque ele não sabe... mas você precisa sentir o barato. Precisa dominar o negócio. Precisa saber o melhor. Ser dominado por essa parte divina. Aí você começa a fazer com tudo isso na tua vida. Você não está mais fazendo as coisas porque você acha que é certo.
você vai ter certeza absoluta que está fazendo a coisa certa. Quem manda no que vai acontecer na sua vida daqui para frente é você. Então, se você está aí parado, sem fazer nada, se lamentando, reclamando, o que você está plantando para o teu futuro? Não vai reclamar mais quando você se fuder, pior ainda lá depois. Só que se você mudar a atitude aí agora, começar a se fortalecer, vai fazer um barato da hora, vai descansar, vai arrumar a cama, lavar uma louça, fortalecer a galera pra frente, um trabalho voluntário, um outro trampo, uma caminhada, parando de xingar e bater de frente com todo mundo, parando de fazer merda. Você tá plantando o que pro teu futuro? Algo extraordinário. E você começa a ver que a sua vida começa a ficar muito mais da hora. Você não precisa preocupar mais com o futuro, porque você já sabe o que vem. Você só planta coisa foda. Você vai ver que é a maior bênção da tua vida. Você vai ter uma oportunidade de ouro de quitar dívidas, de aprender a ser uma pessoa cada vez melhor. E você vai ficar focada no presente, porque o presente é que vai ditar como vai ser meu futuro. Começou a fazer os baratos como tem que fazer, correndo, fazendo certo pelo certo, prepare-se para uma vida maravilhosa. Só depende de você. Cada um faz o que quiser. Nós estamos aqui para ir junto para essa caminhada, porque o barato não é perfeição, não me entenda errado, é a melhoria pessoal diária, e assim a gente vai viver uma vida extraordinária. Mas é aquela história do quem procura acha, mano. Tudo na vida tem um lado bom e um lado ruim, certo? Quando as pessoas falam, ai Ninja, mas tem gente que não pensa assim. Cala a boca, não me interessa, mano. Não me interessa isso aí. Deixa eles lá. A gente aqui pensa assim. Respeita, deixa eles lá. Tá no processo deles. Então a gente não fica trazendo esse assunto à tona. A gente fala disso aqui. Como é que a internet pra mim só tem coisa maravilhosa? Pros outros só tem coisa merda. Ah, qual é o segredo? Só aparece coisa extraordinária pra mim. É a galera que você segue, é o que eu sintonizo, é o que eu gosto. Por isso que eu digo o seguinte: tudo que eu compartilho aqui é baseado em fatos reais. Eu vivo isso, foi o que aconteceu comigo. E não tem nada de super especial aqui. Eu sou igual você. Faz o barato e vê o que acontece. Aí as pessoas começam a ficar com um sorriso no rosto, começam a dar fulminante, e aí vem, e aí você fala, caramba, mano, era isso que tinha que fazer. E quando você fizer isso, é incrível que você ajuda todo mundo que tá perto de você. É muito louco, mano. Mundo dos otários. Mundo divino. Achei. Pá. Mundo divino. Mundo dos otários. Nós estamos tudo aqui, todo mundo. Certo? Certo. Aí você criou vergonha na cara. Falou, porra, mano, eu só tô me ferrando, tá tudo errado, eu só xingo todo mundo. Deu tudo errado. Pumba, acordou. Acordou. Aí começou essa caminhada linda da correção dos seus erros, a de fortalecer o próximo, a de servir, a de parar de olhar para a corrida dos outros e reclamar dos outros, e simplesmente cuidar de você. Pô, bem-vindo ao mundo divino. Aí vem pra cá, certo? Aqui no mundo divino, é realmente divino, cara. Todo mundo, olha aqui nós dois, todo mundo se ajuda, todo mundo sem pressa, todo mundo, lembre-se, sem pressa eu digo assim, não é perder tempo, você só não tem pressa, mas você tem os seus compromissos, as coisas e tudo mais. Todo mundo se ajuda, todo mundo aqui independente nesse ponto, independente que eu digo numa parte emocional, você está independente, porque o que eu digo aqui é a gente criar uma dependência divina e uma independência do mundo. Sabe? Por isso que a pessoa aqui, tá todo mundo legal, tá bem, todo mundo se ajuda de verdade. É um lugar maravilhoso, mano. Todo mundo só uma conversa de progresso, é lindo. Só que nós somos humanos. Começou a vacilar,
sabe, voltou a velhos hábitos, volta pra cá. Pro mundo mundano, mundo dos otários. Daqui a pouco, a galera agora que tá começando esse movimento no planeta todo, a galera tá acordando. E tá todo mundo falando, pô, aqui é muito melhor. E a galera tá vindo, tá largando os velhos amigos, família, um monte de gente tá sambando, tá pulando pra cá. Então o que vai acontecer com o tempo? A galera vai começar a ver que esse mundo divino é completamente espetacular, mano. Fala, porra, mano, que coisa linda, eu quero ficar aqui. E vai vir pra cá. E a nossa quantidade vai aumentar, ó. E aumentando. E aí, com o tempo, nós vamos esmagar. Esse é o nosso objetivo, sabe? Não tem ninguém impondo estilo de vida em ninguém. Ninguém. Lembre-se, eu tô focado no meu corre. Que a gente tá falando o seguinte, quando as pessoas agora estão vendo, fala, peraí, o que tem aqui que tá tão maravilhoso? Eu quero isso. Aí fala, é só vir, mano, é só querer. Quem procura acha. Por isso que eu digo a partir do divino. Aí vem e nós vai massacrar. Isso é uma porrada. Tá. E aí começa essa parte aqui, ó. Aí você fala, caramba, nós vivemos errado todo esse tempo. Fala, parte do processo. Barato é tudo pra mim, mano. Assim, ó. Kobe Bryant é a referência máxima da excelência, de postura de trabalho, de dedicação. É isso que o separa de todo mundo em qualquer profissão, de qualquer coisa, sabe? O Michael Jordan, todo mundo sonhou em ser o Jordan, só ele conseguiu, mano. É a fotocópia do cara, é a coisa mais extraordinária. Mas no que? Com uma postura de trabalho, com a dedicação inigualável, sabe? Então assim, ó, um compromisso com a excelência. Então ele é a referência para qualquer coisa, qualquer profissão, qualquer ser humano. E o que é lindo da história do Kobe Bryant, que eu sempre conto, é o seguinte: o Kobe Bryant não tinha mais nada pra fazer no planeta Terra, mano. Mais nada. Porque esse cara, e assim, até a saída com a morte dele, sabe, aos 42, uma morte precoce, é pro impacto mesmo, sabe, a galera entender a grandeza do cara. E porque ele, 42, morreu num acidente de helicóptero com a filha. E o seguinte, esse cara fez a reforma íntima em vida. E acabar como uma referência do que é um ser humano. Tá entendendo? Ele fez a reforma íntima em vida. Só que tudo isso com uma postura de trabalho, uma dedicação, um compromisso com atingir a excelência jamais visto, mano. Por isso que eu falo isso aqui. O Michael Jordan, pra mim, é o maior de todos. Então, às vezes você consegue entender a diferença quando eu falo com os caras. Michael Jordan é o maior. Kobe Bryant é o melhor. Melhor? E refinou a parada. Ele refinou. E a parada que acontece, que o pessoal conta da história, é o seguinte: o Los Angeles Lakers, eles tinham treino e um cara novato entrou no Lakers, sabe? E o novato queria mostrar serviço. Claro. Sabe? Ele chegou lá, então... Treino do Lakers está marcado 11 horas da manhã, certo? O novato falou, eu vou chegar lá antes de todo mundo, pro pessoal saber o compromisso e tudo mais. E o cara chegou 8 horas da manhã. Nossa. Quando ele chegou às 8, o Kobe Bryant já estava ensopado, treinando na quadra. Aí ele pegou... Chegou e falou, pô, agora eu vou detonar, mano. Eu vou chegar, já entendi, eu vou chegar mais cedo. O cara chegou 7h30. Kobe Bryant já estava lá, ensopado. Ele chegou depois às 7 da manhã. Kobe Bryant estava encharcado na quadra. Falou, impossível isso. Ele chegou 6 horas da manhã. Kobe Bryant já estava pingando de suor dentro da quadra. E quando ele foi ver,
Ele estava nesse momento. Kobe Bryant está jogando e ele quebrou a mão. Ele quem? O Kobe? Kobe Bryant quebrou a mão no jogo. O cara falou, agora eu fiz a boa, né? Kobe Bryant quebrou a mão, pegou. Dia seguinte de treino, o cara tava lá, 6 horas da manhã. E o Kobe Bryant já tava pingando, arremessando só com a mão esquerda. E ele puxou o moleque de lado e falou, entenda uma coisa, você nunca vai chegar aqui antes de mim. Você não faz ideia o que é o compromisso com o jogo. Então assim, esse era Kobe Bryant, truta. Depois foram descobrir que Kobe Bryant acordava 3 horas da manhã. Porra. E ele criou essa rotina onde ele fez uma coisa, era 4 horas da manhã ele já estava no ginásio, ele treinava das 4 às 6, fazia um break, voltava depois das 7 às 9, fazia mais um break, às 11 horas ele entrava com o time. Lembra que eu falei das horas de voo, que não tem substituto pro corre? Então assim, cara, as horas que você coloca no seu trampo, elas vão fazer toda a diferença na sua vida, porque tudo que você tá fazendo na sua vida, independente do estilo de vida que você tenha, tá te preparando para onde você vai, cara. Por isso é o meu respeito máximo pra galera que tá dirigindo, sabe, motorista de aplicativo, o cara que tá trampando na lanchonete, servindo, porque, cara, o nome disso são horas de voo, preparação, trabalho, compromisso. E quanto melhor você faz o seu trampo, como eu falei, o universo tá vendo, truta. O universo tá vendo a sua dedicação, as suas horas de voo. Só que a natureza é perfeita. Paciência, maluco. Paciência, porque você tá plantando a semente agora. Você começou a fazer isso agora. Lembra como nós falamos no começo, Vilela, da gente traçar a linha, jogar pra fora e a partir daqui a gente começa? Então vamos assim, ó. Pô, cara, passamos aqui 40 anos de uma vida de bosta, cara. Fazendo tudo errado. Uma vida inconsciente, vamos dizer, inconsciente, fazendo as coisas que a gente achava certo pro mundo. Então agora você tá consciente. Então sua dedicação é real. Aí o cara faz isso 3 meses e quer uma vida extraordinária. Lembra que ele tem que colher aquela parada lá. E tudo do mundo mundano puxa ele pra voltar a velhos hábitos. Fica firme, maluco. Aí, 6 meses desse trabalho duro. Calma, não fez nada. 1 ano, 2 anos de trabalho duro, você não fez nada, é um bebezinho, mano. As coisas levam tempo, mano. Excelência leva tempo. Não foi do dia pra noite. Pra você, meu brother, tá passando por um momento difícil, como tudo na vida passa. Passa. Você tem primavera, verão, outono, inverno. Primavera, verão, outono, inverno. Tudo passa, meu brother. Você tem o dia, você tem a noite. Aí amanhece de novo. É o ciclo. E quando você ficar, quanto mais conectado, quanto mais você trabalhar a sua parte espiritual, quanto mais você entender o poder fulminante de Jesus Cristo, de Deus, você vai começar a realmente entender que até quando tá ruim, tá bom. Sabe? É tudo, você simplesmente tá só tendo uma oportunidade de ouro de desviar o foco, de mudar, de aprender, de crescer, de fazer melhor. Porque é aquela história que a gente falou. Eu postei isso ainda hoje. Você pode mudar o plantio, mas não pode mudar a colheita. Então, o quanto antes vocês começarem a fazer a coisa certa. E quando eu falo vocês, eu tô falando pra mim. Tá entendendo? Então pega a visão, que esse aqui é papo de malandro. É pra quem tá afim de uma vida extraordinária e foda. Eu não estou falando o que você tem que fazer. Você faz o que você quiser. A vida é sua, livre-arbítrio. Eu estou passando pra você
O que eu tô fazendo e que mudou minha vida completamente, o barato é foda, é universal, não tem erro. Aonde você fizer nesse planeta Terra, o barato dá certo. Poucas ideias, é quente, papo de malandro. Então, o quanto antes você começar, como eu sempre falo aqui, a partir desta data, tudo o que passou já era. Tá cravado, não dá pra mudar, não tem como, não adianta chorar, não adianta espernear, não adianta fazer nada. Tá feito. Só que o que você fizer a partir de hoje determina o que vai acontecer com você no futuro. Então, vamos zerar como eu falei pra você, presta bem atenção. Você pode mudar o plantio, mas não pode mudar a colheita. O que isso quer dizer? Então, a partir desta data, se você se tornar um cara extraordinário, começar a servir as pessoas cada vez mais, começar a corrigir as suas falhas, como vai ser o seu futuro? Maravilhoso! Extraordinário. Você não tem com o que se preocupar, porque você, a partir deste momento, é responsável direto por 100% do teu destino. Você que está decidindo o que você vai colher lá na frente, porque agora você está consciente, você está ciente. Então toda vez que você for e dar uma resposta para alguém, tratar os outros que nem merda, ignorar, sabe, o barato, o que você está plantando para sua vida? Então quando você decide fazer o barato melhor, se cuidar, ser um cara mais da hora, é um processo. Você está plantando o que para lá? Está garantido o que você vai colher. Você não precisa se preocupar nem um pingo com o futuro, porque você começou a estar no corre, a fazer a coisa certa. O futuro está garantido, porque agora você decidiu, você assumiu um compromisso com você. O compromisso que você tem que assumir é com você, não é com os outros. Quando você assume o compromisso com você, eu quero ficar bem, mano. Eu quero me cuidar. Ah, os outros vêm com ideia furada. Sai fora. Não quero negatividade pra perto de mim. Quero coisa boa, positiva. Quero ser um cara foda. Servir, servir, servir. Amar o próximo. Quer resumir o que você faz? Não faça pros outros o que você não quer que façam com você. Quando você levar essa regra, fica tudo maravilhoso. E faça e trate os outros como você quer ser tratado. Fica simples. Fica simples. E quando você não conseguir executar a missão a outra, você se retira, você fica solo. Então, com isso, para todos que estão passando um momento difícil, você já sabe o que fazer para ter um futuro extraordinário. Chorar não vai te ajudar. Nem um pingo. Nem um pingo. Porra, caído com dó de você não vai ajudar em nada. Já tem coisa pra fazer. Já tem coisa pra fazer pra gente plantar. Seja varrer a sala. Começou a ajudar, começou a fortalecer, começou a cuidar. Arrumar o armário. Sabe? Fortalecer um trampo. Pô, mano, tem tanta coisa, mano. A gente tá aqui pra mostrar isso. Só que agora entenda uma coisa. Você vai começar esse processo, certo? A se tornar uma pessoa extraordinária. Já começamos. Tá valendo, ó. Então agora é meter marcha. Você vai tocar e você vai fazer isso. E a gente vai estar aqui pra lembrá-lo diariamente. Ninguém falou que vai ser um passeio no parque. As situações vão se repetir pra você reagir diferente. É a mesma situação, mas quem tem que reagir diferente é você. Sabe, a gente vai dando a caminhada para você ficando atento, para você fazer. Então você começou o processo para ser um cara extraordinário, certo? Todo dia. Vamos viver um dia de cada vez, cara. Esse é o problema. O cara quer viver no futuro. O passado já era, não dá para fazer nada. E o cara quer prever o que vai acontecer. Se eu tô focado no presente aqui agora, ó, eu não tô pensando em mais nada nesse momento. Eu só tô focado nisso. E não tá uma ideia da hora? Não estamos dividindo coisa boa?
Não estamos plantando bem? Você não está me dando atenção? Eu não estou te dando atenção? Não tem amor e carinho envolvido? Como é que o futuro não vai ser brilhante? Estamos plantando coisa extraordinária. Eu não preciso me preocupar com o futuro, porque nós estamos detonando aqui. Você entendeu? Quando você está presente, as coisas começam a acontecer. Sabe? Você está focado aqui. Aí você, quando você fizer o seu trampo, você vai fazer presente. Quando você conversar com a sua mulher, com o seu namorado, com o seu amigo, com a sua mãe, com o seu pai, você vai estar presente. Aí começa você a garantir o seu futuro. Vai ser lindo. Uma bênção. Uma oportunidade de ouro para você rever suas atitudes. Para você rever como você estava vivendo a tua vida. Ela faz você parar com tudo. Te obriga a parar com tudo. Não tem nada mais importante do que se cuidar. E se você tem alguém na sua família, é uma oportunidade de ouro de você arrumar a casa com essa pessoa, dar o amor e carinho que você nunca deu. No final das contas, você começa a olhar e falar: isso foi uma bênção e não uma punição. Sabe? É o que acontece devido a tantos anos de nervosismo, de violência contra o corpo, sabe? De abuso. Vem de uma maneira e você que muda o olhar. A situação é aquela. Você tem a opção de olhar como você quer. Quando você começa a olhar as coisas com os olhos, tudo muda. Então assim, ó, você é responsável de como você vai lidar todo dia. Vamos um dia de cada vez, mano. Porque é só o que a gente tem. Entendeu? Então dá pra fazer melhor. E é só deixar e dar tempo que as coisas vão arrumar. Dá uma olhada de todo o coração a cobrança que a gente tem de algo que tá caminhando. Tem cara foda aí, principalmente você que tá desse lado aí. Tô falando com quem tá reclamando, com quem tá preocupado. Olha o nível das palavras: reclamação, preocupação. Vai vendo o nível das palavras. Tá entendendo? Então, pega o exemplo do basquete, leva para sua vida. Você opta por falar do que tá dando errado. Eu opto por falar do que tá dando certo. Daí a diferença. Captou? Tem um monte de gente fazendo coisa espetacular e vocês querem ficar falando mal. Mal do que já deu certo. O que tá detonando. Então você entende? Use esses exemplos para sua vida. E você não percebe que se você faz isso lá no esporte, você vai fazer isso na sua casa, você vai fazer isso no seu trampo, você vai fazer isso em todo lugar. Ao invés de você focar no que tá dando certo e no positivo, você fica dando atenção pro negativo e pro errado. Então, faz como faz todo mundo. Liga a televisão e fica vendo os noticiários de quantos malucos tomaram tiro na cara, quantos assaltos teve, quantos roubos, quantos acidentes, e vive sua vida no mundo negativo, enquanto a gente fica aqui vendo a galera que tá detonando. Quando você fica cada vez mais conectado, sem tempo a perder, eu só tenho uma opção: reconstruir, ser foda, só essa. Eu tava um dia na outra casa onde a gente morava, e na minha casa tinha umas aranhas lá, umas aranhas foda, e elas ficavam lá paradas, construíam uma puta de uma teia linda e ficava lá, e elas ficavam assim que nem num casulinho lá assim, ó, barato lá. Então ela não saía de lá, ela fica só na teia parada lá. Ficava lá, tinham várias. Tinha assim, acho que nós tínhamos umas 4. Depois elas foram aparecendo. Aí, teve um dia que foi o cara instalar a internet da Vivo. E eu sempre tinha um cuidado. Teve uma vez que eu tive que tirar todas as aranhas, porque tava muita teia lá no Barato depois. E eu tirei todas as teias lá, sem matar uma aranha, hein, mano. Peguei depois as aranhas, coloquei elas em outros lugares. O que aconteceu depois é com elas. Mas eu entreguei todas vivas, tranquilona lá, pus lá.
E aí voltaram algumas e elas montaram essa teiona lá, uma teia foda. E a teia era linda, mano. Ficava lá no canto e a gente ficava lá olhando, certo? Eu principalmente ficava ali pirando. Aí teve um dia, mano, ó como a natureza ensina tudo pra nós. Tudo. Se você tá atento, se você tá prestando atenção. O mundo tá cheio de aula, de lição. É só tá prestando atenção. E o cara foi por a internet lá da Vivo, quando a gente já tava fazendo aqui as lives da Twitch, foi pra lá. Esse malandro pegou e eu ia avisar pra ele da teia, sabe, do barato pra passar ali. Quando eu cheguei era tarde demais. Tarde demais. Ele já tinha passado o cabo puxado, detonou toda a porra da teia. A aranha tava toda encolhida lá no cantinho onde ela ficava, era uma aranhona. Ela ficava toda encolhida ali no cantinho. Ele fudeu o barato da aranha, fudeu, mano, fudeu o barato. E o barato, mano, pegou pra mim, eu fiquei zoado. Eu falei, pô, mano, aquela teia era linda pra caralho. O barato, sabe, é do bicho, mano. É assim que o bicho come. Tá lá, eu falei, caralho, que foda. Falei, mano, beleza. Eu saí, mano, tava lá à noite, fui fazer, acho que fiz a live, fiz alguma coisa, ouvindo um jogo da NBA, beleza, eu peguei, voltei. Sabe, quando eu peguei, eu não sei por que cargas d'água eu peguei. E aí eu acendi a luz, que tava uma teia maior ainda e muito mais foda do outro lado, venenoso. E eu fiquei parando, olhando aquele barato e ela lá... Aí eu falei assim, olha a diferença de um bicho foda pra uma pessoa como nós, ser humano, como um otário. Não ficou chorando, não fica se lamentando, não fica caidinha, deprimida pra baixo. Já tem trampo pra fazer e reconstrói mais foda ainda. Sem tempo a perder, eu só tenho uma opção: reconstruir, ser foda, só essa. E o bicho lá, sem reclamar, fazendo barato de novo. Destrói, eu faço de novo. Destrói, eu faço de novo. Poucas ideias. Vai no exemplo da aranha. Não tem quem para o barato, mano. Destruir o negócio, destruiu tudo. Nós tem duas opções: ficar chorando com um trouxa, ficar se lamentando e vivendo no passado, falando de como eu tinha as coisas foda, de como tava tudo lá e agora caiu tudo. Ou a gente vê isso como uma oportunidade de ouro para reconstruir melhor, maior e do seu jeito. É disso que eu tô falando. Faz o barato foda, sabe? É uma redireção, ou sabe, é um reposicionamento de direção e manda bala. É por isso que eu falo, mano, você tá conectado, você vê a natureza te falando tudo, tudo, tudo. Podem te tirar tudo, 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 tudo. Você faz de novo e faz mais foda, porque agora você é mais sagaz. Você sabe o que você quer. Você sabe as pessoas que você quer do seu lado, você sabe o comportamento que você tem que ter. Jesus Cristo deu a cartilha perfeita da conduta de um malandro foda, foda. E em nenhuma parte eu vi escrito lá, e não se mexa. De novo, de novo, de novo. O tempo acabou. Você já viu essa passagem bíblica, Itati? Fique chorando, caindo aí e lamentando que eu vou arrumar tudo pra você. Eu nunca vi essa passagem bíblica. Eu procurei, já li 2 vezes o barato lá, mas eu não vi o barato não. Sabe? Eu vi o barato de faça a sua parte, que eu te ajudarei.